Os irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, que Deus esteja abençoando. Dia 3 de janeiro de 2021, primeiro domingo do ano, com a graça de Deus estamos aqui. Hoje nós vamos estar estudando a nossa 12ª lição, a nossa penúltima lição dessa revista, e nós vamos estar lendo o texto base para iniciar. O texto básico fica em Jeremias, capítulo 6, versículos 16 a 19. Jeremias, capítulo 6, do 16 ao 19. Vou estar lendo. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Vou estar orando neste momento e logo após vou passar a palavra para o professor de hoje, que é o irmão Sidney. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui na tua casa nessa manhã, nesse primeiro domingo do ano. Obrigada, Senhor, aqueles irmãos que estão aqui, aqueles que estão vindo, aqueles que estão em casa. Que o Senhor esteja abençoando cada um para que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor já falou ao seminarista Sidney, para que ele fale aquilo de acordo com a tua palavra, Senhor, e que nós entendamos e a praticamos. Obrigada por tudo, continue abençoando cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Vou passar a palavra para o irmão Sidney. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Então, nós vamos começar a nossa lição. Como foi dito pela irmã, é a 12ª lição dessa escola dominical, na revista A Bíblia que Jesus Usava, revista Expressão, da editora Cultura Cristã. E a 12ª lição fala dos profetas maiores, e a pergunta é: o que eles falam para você, para mim? Então nós vamos voltar ao texto base e vamos fazer algumas análises no texto base que acabou de ser lido. Temos alguns interlocutores nesse texto. Um deles é o Senhor. Por isso que está em negrito ali: assim diz o Senhor. Uma das características do profeta bíblico é que ele não fala de si mesmo. Ele fala aquilo que o Senhor dá para ele falar. Então, antes de iniciar a fala, o Jeremias falou: assim diz o Senhor. E ele conclama o povo a parar. O povo ia por um caminho e o Senhor estava dizendo: se coloque à margem do caminho. Pergunte qual eram as veredas antigas. Se consertem. Vocês estão indo pelo caminho errado. Vocês estão indo para o caminho largo. Vocês estão se perdendo. E eu estou alertando vocês. Voltem para as veredas antigas. Mas aí o povo de Deus, detalhe, o povo do Senhor, disse para ele: não andaremos. As pessoas estavam querendo dizer que elas eram mais sábias do que o Deus que estava alertando a eles através de um profeta chamado para isso. E aí o Senhor diz mais uma vez: também pus atalaia sobre vós. A gente vai ver que essa é uma das características dos profetas. E eles estão dizendo: estai atentos ao som da trombeta. O atalaia, ele ficava sobre uma torre alta, uma torre de vigia, e via o perigo chegando. E ele trocava a trombeta a rebate para que as pessoas entendessem: o perigo está chegando, se preparem. Mas mais uma vez o povo disse para o atalaia e para Deus: não escutaremos. E aí sim, Deus volta novamente a dizer, através do profeta:
Portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, o Senhor proclama até à terra, que sofre pelo pecado da humanidade. Eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha fé. Mais uma vez, no nosso texto base, nós vemos aqui a característica do que o profeta foi chamado para fazer. Ele alerta ao povo que eles estão num caminho errado, e isso vai gerar maus frutos para eles mesmos. E que a bênção está em atender às palavras de Deus e aquilo que está na lei. Um profeta verdadeiramente bíblico, a gente vai ver durante a lição, ele não inventa nova teologia. Ele prega aquilo que está confirmado e foi inspirado por Deus. Então vamos continuar a nossa lição. Agora a gente passa para a introdução. E a pergunta da introdução é: o que vem à sua cabeça quando você pensa no termo profeta? E aí eu coloquei algumas imagens ali, alguns pensamentos errados sobre o que se pensa que é um profeta. A primeira coisa que as pessoas pensam sobre o que é um profeta é alguém que adivinha o futuro. Ou uma pessoa, um homem ou uma mulher que diz ter um dom especial, uma inspiração divina, uma interpretação única, uma visão, para dizer coisas às pessoas, designando suas ações e dizendo falar em nome de Deus. Um exemplo disso é alguém que vira para uma moça e fala para ela assim: você deve casar com fulano de tal e não com ciclano. Ou você deve sair do seu emprego porque vai ter uma chave nova para a tua vida. Esses profetas são falsos profetas. Nós vamos ver isso durante a lição. Terceiro ponto, alguém com comportamento um tanto bizarro que diz estar servindo a Deus. Nenhum desses são profetas de fato. E aí nas imagens que eu coloquei, nós temos um vidente clássico, alguém que olha uma bola de cristal e diz estar vendo o futuro, é um falso profeta. Eu coloquei a falsa profetisa dos testemunhas dos adventistas do sétimo dia, que eles colocam ela como tão inspirada quanto a Bíblia, e ela não era. Nenhum homem é. A revelação se fechou. Então ela nada mais era que uma falsa profetisa. Nós também temos nos meios das igrejas chamadas evangélicas, aqueles que viram para o outro e falam: eis que te digo isso e aquilo, como se fosse um profeta do Antigo Testamento. Mas a nossa própria confissão de fé diz que esses meios de Deus se revelar, eles fecharam, acabaram. A gente vai ler a confissão de fé. E por último, pessoas, como diz o terceiro ponto, que têm um comportamento um tanto bizarro, falando que Deus mandou fazer isso ou aquilo, peregrinações, se espancar, um monte de coisa assim, que são falsos profetas. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, no capítulo 1, no seu primeiro ponto, diz: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Quem esteve aqui ou ouviu a pregação que eu fiz no Salmo 19, isso é a revelação natural de Deus. A natureza revela que existe um Criador, mas os homens não adoram esse Criador e, portanto, são culpados por não adorá-lo. Continuando, a confissão de fé no seu primeiro capítulo, no ponto 1, diz: por isso o Senhor foi servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Entre eles, ele usou os profetas que nós vamos estudar. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servi-lo fazê-lo escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada. Essa é a revelação especial de Deus e está completa na Escritura Sagrada, que cada um dos irmãos está com ela aqui em suas mãos. Todo mundo está com a sua Bíblia na mão? Levanta aí o estandarte. Lembrar que a Bíblia é o nosso estandarte, e eu recomendo a vocês que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo,
levem a sua Bíblia de papel com vocês. Ah, mas eu tenho a Bíblia no computador, no celular, não sei o quê. Sim, mas ontem mesmo eu postei uma mensagem no nosso grupo lá do Centro de Missões do Seminário JMC, de um país em que foi proibido essa Bíblia, que só tinha ela digital, de você poder baixar ela no app. Porque o governo islâmico proibiu que se tivesse a Bíblia na língua do povo. Isso é muito fácil de fazer, basta proibir num app, tirar o funcionamento do app de todos os nossos celulares. Então continue com a sua Bíblia de papel nas suas mãos. Em muitos países do mundo, as pessoas rasgam a página, entregam, levam para casa, ficam 14 dias com aquela página, quando eles se encontram de novo, eles trocam as páginas para poder ler a Bíblia. Então valorize a palavra de Deus. Como está dito aqui, isso se torna indispensável à Escritura Sagrada. A gente chega ao ponto do que eu estava falando dos falsos profetas. Tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. A igreja, desde o momento que no primeiro século foi concluído o canon da Escritura, a verdade da Escritura, não precisa e Deus não utiliza profetas para dizer para onde vai. A revelação está completa. Apocalipse nos mostra o que serão o fim das últimas coisas e a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tudo linkado em outros pontos da Escritura. Nós não precisamos de profetas videntes que dizem que teve visão disso e daquilo, para onde vai acontecer, como vai acontecer. Nós temos a Bíblia Sagrada e devemos estar satisfeitos com ela. Cessaram os modos antigos de Deus revelar a seu povo. A palavra de Deus é suficiente. Continuando então a nossa lição, na introdução. Deixa eu ver se está certo aqui. Qual é a imagem então de um profeta bíblico? O que era um profeta bíblico? Alguém comissionado e preparado por Deus com um propósito, para um ministério específico. Eram pessoas comuns, desde eruditos até simples trabalhadores, até boieiros. Eram homens de grande autoridade, mas essa autoridade era outorgada pelo Senhor. Porque em nossas Bíblias eles são chamados de profetas maiores. Eles tiveram um ministério maior que o dos outros? Eles foram mais importantes que os outros profetas? É isso que quer dizer profetas maiores? E aí eu vou fazer um desafio para quem está na internet. Vão olhando as imagens que eu fui passando durante a apresentação e ver se você consegue falar qual é a passagem da Escritura que diz dessa imagem que está passando aí. A primeira, que é um vale de ossos secos, já facilitei, né? E agora essa imagem está se referindo a qual passagem com qual profeta. Coloque lá no nosso YouTube, lá depois a gente vai fazer uma consideração. Então, por que profetas maiores? Essa designação leva em conta o tamanho do livro, tendo como critério o número de palavras no hebraico e aramaico. Daniel, em parte, foi escrito em aramaico. Portanto, são designados maiores em nossas Bíblias. Essa é uma designação claramente cristã, tá? Profetas maiores, devido à extensão de seus escritos. E não maiores porque eles tiveram um ministério mais importante que os outros profetas. Talvez alguns dos outros profetas que têm livros menores em número de palavras até falaram mais ao povo, falaram mais aos governantes. Mas o que ficou registrado, conforme o critério de Deus, para nós, seu povo, foram dos profetas maiores com mais palavras. Aqui a gente tem um trecho do hebraico de Isaías 53, 2. Então, continuando, por que profetas maiores? Essa designação, então, é tipicamente cristã. E quem são os profetas maiores, então, em nossas Bíblias? É o profeta Isaías, Jeremias e o seu livro de Lamentações, Ezequiel e Daniel. Ali nós temos um quadro, e nesse quadro mostra a divisão dos escritos no hebraico.
como era dividido no hebraico. Você tinha a lei, a Torá, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia também, escritos por Moisés, a não ser o final de Deuteronômio, né, que com certeza foi, provavelmente, Josué que escreveu, foi um copista posterior. Temos os profetas, está organizado assim, Moisés, os profetas, sendo que os profetas do período pré-clássico foram Josué, o livro de Juízes, os 2 livros de Samuel e os 2 livros de Reis para nós. Na Bíblia hebraica, tanto Samuel quanto Reis são os livros de Reis. E os profetas posteriores, que foram Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, que são os profetas menores para nós. E a terceira parte são os escritos, que são os restantes dos livros da Bíblia. Quem quiser depois dessa apresentação é só pedir e eu passo para vocês. O próximo ponto, então, é a divisão da Bíblia conforme a nossa Bíblia está organizada e conforme nós temos estudado o Antigo Testamento aqui, né? Tivemos uma lição que estudou o Pentateuco, ou a Torá, a lei. Tivemos uma lição que estudou os livros históricos, a última lição estudou os livros poéticos, e agora nós estamos estudando os profetas maiores. E na próxima lição, finalizando a revista, teremos os profetas menores. Aqui a gente tem uma cronologia aproximada dos profetas, onde nós vemos aqui na região do fim do Reino do Sul, ou seja, da queda de Jerusalém, que os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel estavam nesse período, no período do fim do Reino do Sul de Judá. Já havia caído o Reino do Norte, Israel, por sua idolatria, caído diante da Assíria. O Reino do Sul não cai diante da Assíria, permanece, os profetas continuam falando ao povo, principalmente a mensagem: arrependa-se, veja as veredas antigas, voltem para o caminho estreito. Durante o exílio, Daniel continuou profetizando durante 70 anos, e o Reino Unido, aqueles que voltaram depois desse período, continuam, que ficou chamado de Israel. Uma coisa interessante de lembrar aqui do Antigo Testamento, já que nós estamos estudando uma introdução ao Antigo Testamento, esse é o propósito dessa revista, é que mesmo quando o Reino do Norte cai, as 10 tribos não são perdidas, como muitas vezes se considera. A parte fiel das tribos, eles vão morar em Judá. Eles vão morar no território de Judá. Então, além da tribo de Judá, que já estava lá, a tribo de Benjamim, e também os levitas que já habitavam entre o povo de Judá, servindo como sacerdotes, as outras nações, os outros povos, né, as outras tribos de Israel, tinham pessoas que eram fiéis a Deus. Havia um remanescente fiel a Deus. E esse remanescente não foi disperso totalmente. Parte deles ficaram com Judá. E quando eles são expulsos para a Babilônia, são levados para a Babilônia, quando eles voltam de todas as famílias das tribos. Então a gente precisa lembrar sempre disso. Onde está situado o ministério desses profetas, então? É chamado, então, como o período clássico da história de Israel. O período dos reis. Então, nesse período dos reis, você tem a atividade profética que girou em 4 momentos cruciais. O primeiro deles foi a crise que a Assíria provocou, tanto em Judá quanto em Israel. O Reino do Norte, Israel, caiu e Jerusalém foi cercada. Durante esse período profetizaram os profetas menores, Amós, Oséias e Miqueias, e o profeta Isaías. Isaías, ele profetizou durante 3 reinados, durante 3 reis. Eu não passei, né, o slide, né? Passei o meu aqui, mas não passei para vocês verem. O próximo, a crise babilônica que resultou na queda da Assíria, ou seja, Nabucodonosor e o seu império destronaram o domínio da Assíria no mundo e depois foram e derrubaram também o reino de Judá e destruíram Jerusalém, inclusive o templo. Isso foi do ano 650 a 580 a.C. E nesse período profetizaram Abacuque, Sofonias, Naum,
Jeremias e Ezequiel. Eles profetizaram que ia acontecer essa queda. Jeremias profetizou desde criança, quando Deus o chamou, levando o povo para chamando o povo, conclamando o povo para o arrependimento, mas isso não aconteceu, como bem sabemos, e eles foram levados para o exílio. O único profeta que Deus levantou no exílio que nós temos registrados na Bíblia foi o profeta Daniel. Todas essas datas que a gente coloca ali, 580 a.C. a 510 a.C., são datas aproximadas. Você pode achar em outras literaturas uma variação pequena, mas uma variação dessas datas. Então, Daniel foi o único profeta no exílio que nós vamos falar dele nessa introdução. E o quarto período, que faz parte desse estudo dos profetas maiores, é o período pós-exílico, com o governo persa, ou seja, foram os persas que permitiram eles voltarem a Jerusalém. Se você lembrar da história de Neemias, você vai ver que ele era copeiro do rei, e foi o rei que permitiu ele voltar para reconstruir os muros de Jerusalém. Antes disso, outro representante do governo persa permitiu que eles fossem antes para poder repovoar Jerusalém. Então você tem algumas voltas do exílio, né, com o povo de Israel. E nesse período somente profetas menores profetizaram e levaram o povo a sair da sua crise de identidade, porque eles moraram entre pagãos, entre gentios, e se voltassem para Deus. Esses tópicos que eu coloquei estão no chamado Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, Antigo Testamento, da editora Vida Nova, na página 756. Quem tiver interesse, eu recomendo que compre. Agora eu coloquei uma seção a mais aqui na nossa lição, que é a seção Você Sabia, e tem as ordens cronológicas dos livros. Não sei se está muito bom para vocês verem, mas os nossos profetas, por exemplo, eles profetizaram entre o final do livro de 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, e no exílio, que seriam aquelas sequências ali. Primeira Reis, você tem aqui o profeta Isaías, o profeta Jeremias, Primeira e Segunda Reis. Ezequiel, na verdade, está mais para cá, para o final de Segunda Reis, e Daniel no período exílico. Um outro você sabia, né, porque como nós temos a Bíblia organizada do jeito que nós temos, e temos ela dividida em versículos e capítulos, a gente acredita às vezes que a Bíblia foi entregue assim, né? Mas o texto era escrito em texto corrido. Só no século XIII ele foi dividido em capítulos, e no século XVI foram colocados os versículos. Então a nossa característica de cristãos, né, de falar assim, está escrito lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai senão por mim, foi um instrumento desenvolvido ao longo do tempo. Antes, o profeta diria, ou quem estaria pregando diria, o Evangelho de João diz. Mas voltando então ao nosso assunto, o que era e o que fazia um profeta? Mais uma vez eu desafio a que vocês me digam o que essas imagens estão dizendo e quais são as passagens da Escritura correspondentes. O que era e o que fazia um profeta? Na nossa lição, né, nos apresenta 3 palavras que descreviam o ofício profético. Aqui a gente tem a transcrição da palavra, né, a transliteração, Rosé. Ao lado nós temos o escrito hebraico, Roé e Navi, na verdade, que seria a pronúncia aqui, não Nabi, mas Navi. E aí eu apresento esses gráficos que são do software Logos, software bíblico Logos. A palavra Rosé acontece 16 vezes no texto hebraico, da Bíblia Hebraica Esturgastência, a BHS. A raiz verbal tem o significado de ver, olhar, para enxergar adiante. A ideia aqui, então, é que o profeta era aquele que via as coisas de Deus.
que recebia uma visão especial e uma mensagem especial dada diretamente por Deus. Guardemos os números. 16 ocorrências. A palavra roé, que tem o mesmo significado que eu acabei de falar para José, só que com uma outra raiz, tem apenas 11 ocorrências no texto hebraico da BHS, que é a última tradução do hebraico disponível para estudo. Tradução não, composição. Então, o que a gente aprende dessas 27 ocorrências aqui no hebraico do termo profeta como alguém que via as coisas? O que a gente aprende é: os profetas não viviam em função do anúncio de eventos futuros. Os profetas não ficavam toda hora falando que no futuro vai acontecer isso, aquilo. Os profetas não eram místicos. Os profetas não diziam às pessoas qual seria o seu futuro individual. Eles não eram como os quiromantes de hoje em dia, os cartomantes, os astrólogos e os diversos falsos profetas que nós vemos por aí, que afirmam fazer isso. Vivem dizendo para os outros: eu sonhei com você e vai acontecer aquilo. Eu tive uma visão e vim trazer para você. Eis que te digo isso. Eis que não sei o quê. Isso não é ação de Deus. Isso não é bíblico. Os profetas não faziam isso. Terceiro ponto. Eles só anunciavam eventos futuros que eram revelados pelo Senhor, que tinham um propósito de Deus como Rei do Universo. O que eles revelavam do futuro mostrava que Deus é soberano sobre a história. Ele está no controle dela. Ele está conduzindo todas as coisas para os propósitos dele. Então, quando ele revelou a Daniel a composição da estátua de Nabucodonosor, falando que cada um daqueles ali era um reino, e quando aqueles reinos cairiam, é para mostrar que a pedra que destruiu a estátua é muito mais poderosa que todos aqueles reinos. E quem é a pedra? É a nossa rocha, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tudo que o profeta falava de evento futuro tinha esse propósito: mostrar a soberania absoluta de Deus. Por isso o profeta não ficava gastando tempo falando individualmente para cada um como vai ser daqui a 3 anos a sua vida. O profeta nunca fez isso. Quando o profeta fazia isso para um indivíduo, é porque o indivíduo era um rei, ou era alguém que ia assumir um reinado, ou seja, era Deus conduzindo a história. Nunca porque os indivíduos precisam que alguém diga para ele o que vai acontecer daqui a pouco ou não. O que os indivíduos precisam saber é que Deus é soberano e que eles têm um Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. E tem a palavra revelada para viver conforme ela, não conforme o ditame do que os homens falam. A última palavra, então, que nós vimos ali na nossa lição, que fala do ofício do profeta, é Navi. Navi acontece 315 vezes no texto hebraico da BHS. Então, o profeta é aquele que é chamado para falar. A principal atribuição de um profeta é falar. O profeta era chamado por Deus para entregar uma mensagem para o povo da aliança. Esse é o papel do profeta bíblico. Como que o ministério do profeta bíblico continua nos nossos tempos, na continuidade entre os dois testamentos? Quem é o profeta bíblico hoje em dia que faz exatamente o papel do Navi? É o que se levanta aqui e prega a palavra de Deus. Ensina a palavra de Deus. Não fala de si mesmo, mas fala aquilo que o Senhor fala na Escritura. Então, o que nós temos de profeta hoje é quem ensina a Escritura, que não inventa nova teologia, que não fica falando do futuro, inventando coisas para cada uma das pessoas. Esse é o verdadeiro profeta atual. E naquele tempo também esse era o principal papel do profeta. Quando nós comparamos, então, os termos, para você guardar na memória, e nunca mais achar que um profeta ficava só se falando sobre o futuro, sobre visões,
Apenas 27 ocorrências das palavras que diz que o profeta era um vidente, alguém que tinha uma visão, que tinha alguma coisa sobre o futuro. E 315 ocorrências no Antigo Testamento, a palavra navi, ou seja, o profeta é aquele que fala as palavras de Deus. A mensagem que o Senhor designou os profetas para proclamar era que o povo precisava desesperadamente se voltar para o Senhor. Não é essa a mesma mensagem que nós temos hoje, como profetas de Deus? Que as pessoas precisam desesperadamente se voltarem para o Senhor, abandonarem os seus maus caminhos, verificarem quais eram as veredas antigas e andarem nelas, e não nos seus pensamentos tolos. É a mesma coisa. Então vamos ver aqui os textos bíblicos que falam sobre os profetas maiores e o seu chamado. Abra sua Bíblia junto comigo em Isaías capítulo 6, do 1 ao 13. Isaías 6, do 1 ao 13. Você que está em casa também abre a sua Bíblia. Comece a manuseá-la se você não tem esse hábito. Use a Escritura e tenha ela como sua companheira, pois ela é a revelação de Deus para que você tenha vida e vida abundante. Então, Isaías 6, do 1 ao 13 nos diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi, e nada entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então Deus disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Então nós vemos no chamado aqui de Isaías, a partir do versículo 8, que o profeta passa a ouvir a voz do Senhor, e ele é chamado para ser enviado pelo Senhor, e ele se dispõe a cumprir esse chamado de profeta. Então o Senhor dá a ele a sua missão: vai e dize a este povo. Mais uma vez, a característica do profeta é o navi, é aquele que fala aquilo que Deus revela em sua palavra. Vamos ver mais um chamado, vamos ver o chamado de Jeremias, no capítulo 1,
do verso 4 ao 10. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 1, do verso 4 ao 10. Vejamos o chamado de Jeremias. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irá, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou o Senhor contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-lhe na boca, e o Senhor me disse, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para os arrancares e derribares, para os destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Vemos aqui mais uma vez no chamado de Jeremias. Deus estendeu a mão, tocou-lhe a boca e disse: Eis que te ponho na boca as minhas palavras. O profeta era chamado para falar as palavras do Senhor. E caso alguém ainda tenha alguma dúvida, Ezequiel capítulo 2, do verso 1 ao 10. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinado coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Neles estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Mais uma vez aqui no chamado de Ezequiel, nós vemos que o Senhor chamou Ezequiel como um profeta para falar as palavras do Senhor, mesmo que a casa rebelde não os ouvisse. Não é isso que todo pregador faz toda semana? Se levantar e falar a palavra do Senhor, porque nós precisamos nos corrigir como rebeldes que somos, sejam aqueles que ainda não são convertidos, e mesmo nós já convertidos, quando nós não andamos nas veredas antigas, no caminho estreito, na retidão dos mandamentos de Deus. Então todos os profetas foram chamados para serem guardiões da lei e do pacto. Todos os profetas foram enviados por Deus como seus mensageiros, para denunciar os males existentes e para que o povo da aliança se voltasse para o seu Deus, se consertasse e vivessem vidas verdadeiras no Senhor. Então, voltando à resposta da pergunta: o que era e o que fazia um profeta? Os profetas convocavam o povo à obediência. Os profetas eram submissos à lei existente. Eles não promoviam nova teologia. Quando você vê gente falando que teve nova revelação de alguma coisa,
que tem uma nova interpretação da Escritura. Sai dela, povo meu, porque ali só tem mentira. Os profetas verdadeiros pregam a palavra, mostram o que a palavra diz. Vão para os originais estudar melhor para poder trazer o sentido original da palavra. E aplicam ao povo de Deus hoje. Mas não fica criando novas coisas, novos atos proféticos, coisas que tem que ser feitas não sei aonde, tem que orar não sei aonde, tem que fazer isso, dar 3 pulinhos para ser abençoado. Profeta não faz isso. Profeta prega a palavra. O terceiro ponto, os profetas eram atalaias do Senhor. E como diz Isaías 8:20, há a lei e o testemunho, ou seja, a verdade revelada na Escritura. Se eles, ou seja, se a casa rebelde não falar dessa maneira, jamais verão a alva. Se a pessoa não confirmar com a sua boca que crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador e segue a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática, ele está morto em seus delitos e pecados. É isso que Isaías 8:20 está dizendo. A lei é o testemunho. Se as pessoas não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, jamais verão a vida, jamais terão a vida verdadeira. Então é isso que um profeta bíblico fazia. Você sabia o que um atalaia era? O atalaia era um vigia, uma sentinela, um observador, um guarda. O texto de Ezequiel diz que os que são de Deus são atalaias do Senhor. Se nós alertarmos as pessoas dos seus pecados, elas serão responsáveis pelo sangue delas e nós estaremos isentos. Se nós não os alertarmos dos seus pecados, o Senhor cobrará o sangue delas de nós mesmos. Por isso, aquele que segue o Senhor e tem a mensagem da verdade deve falar todo o conselho de Deus, independente se agrada ou não os homens. Porque é Deus que deve nos encontrar como fiéis. Somos atalaias. Os profetas eram atalaias. Continuando a nossa lição, quais são os principais temas dos profetas maiores? E mais uma vez o meu desafio aí, quais são as passagens e o que está acontecendo em cada uma dessas imagens? Escreve lá no YouTube, escreve lá no Facebook. A mensagem então do livro de Isaías, lembrando, isso aqui é uma aula de introdução ao Antigo Testamento, por isso é uma visão panorâmica. O desejo é aprofundar na Escritura e irmos estudando a Escritura ao longo do tempo, mas essa é uma aula que faz o arcabouço para que nós possamos estudar mais sobre o Antigo Testamento. Então, a mensagem de Isaías. A primeira mensagem de Isaías é que nós devemos confiar no Senhor e exaltá-lo. E isso está lá do capítulo 1 até o capítulo 39. O nosso Deus é quem controla soberanamente os destinos das nações. E a constante rebeldia de Judá acabaria por trazer condenação divina a eles. Se você lembrar lá do que escreveu Moisés, você vai ver que a bênção e a maldição já estavam previstas lá, dependendo do povo ser obediente ou não à palavra revelada. Então o profeta nada mais está fazendo do que ensinar o que já se ensinava lá no Pentateuco. A única esperança para o povo de Judá era confiar em Deus e submeter-se à sua palavra. Era a única forma de não ser destruído. Do capítulo 40 ao 55 nós temos uma promessa de restauração. Como Deus tinha uma aliança, um pacto com Abraão, Deus também tinha uma aliança com Davi. Judá nunca seria exterminado como um povo. Israel nunca seria exterminado como um povo. Eles seriam restaurados. E assim é o que Isaías promete. O juízo viria sobre o povo, ele seria executado. Eles foram transportados para a Babilônia como exilados. O templo foi destruído. Mas o Senhor promete a restauração. Esta restauração seria a manifestação da misericórdia divina sobre Judá, através do servo do Senhor.
que realizaria a obra do Senhor. Ele seria oprimido e ele morreria pelos pecados do seu povo. Todos então são conclamados a buscar o Senhor enquanto é tempo. Nenhum dos salvos do Antigo Testamento, nenhum dos salvos do tempo que Jesus andou nessa terra, e nenhum dos salvos depois que ele foi assunto aos céus, foi salvo sem a confiança e a fé no servo do Senhor, no Messias prometido, em Jesus Cristo. No Novo Testamento se diz que aqueles que foram salvos no Antigo Testamento, eles vislumbraram a glória do Messias que viria. Eles esperaram, eles ansiaram a vinda do Senhor. Mas o Senhor também disse a Tomé que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então eles não viram e creram, nós não vimos e cremos. Então a promessa de restauração para Israel no profeta Isaías é através do Messias, através de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Salvador dos que creem. Apenas dos que creem. Isaías também completa o seu livro, do capítulo 56 ao 66, falando do destino dos crentes. A conclusão da mensagem de Isaías fala a respeito do destino daqueles que atendessem ao chamado de Deus. Para nós que cremos, e aí eu apelo, mesmo sendo uma aula de escola dominical, a você que ainda não confessou e não crê que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, que você busque a Deus em oração, porque só há um caminho para sermos salvos, é através de Jesus Cristo. E o que nos espera aqueles que creem em Jesus Cristo? O que nos espera é o reino de Deus que será cheio de glória, que o Apocalipse nos diz que será o novo céu e a nova terra, que está preparado para nós, desde antes da fundação do mundo. O Senhor também consolará, guiará e restaurará os que são contritos de coração, aqueles que se arrependem de seus pecados, aqueles que buscam restauração em Deus. E além disso ele diz que aqueles que confiarem, e por isso que está em negrito aí, confiarem e tremerem diante da sua palavra, da palavra de Deus, serão o alvo da sua misericórdia. Não basta você conhecer a Escritura. Muitos ateus conhecem a Escritura, conhecem o texto, às vezes melhor do que muitos cristãos. Mas se você não confiar no que ela promete, se você não tremer diante da santidade de Deus e do juízo que pode vir sobre aqueles que não crerem, se você não temer ofender a santidade do Senhor, pecando contra Ele continuamente, se você não buscar na palavra para entender o que Deus quer e como Ele quer, você não será alvo da misericórdia de Deus, mas sim do juízo. E essa era a mensagem dos profetas. Então ele diz lá em Isaías 66, 2, no nosso texto: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir. Diz o Senhor, mas o homem para quem eu olharei é este, o aflito e o abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Deus não olha a sua posição, Deus não olha os seus títulos acadêmicos, Deus não olha a sua fortuna, os seus bens, se você é bem sucedido diante dos homens. Ele não olha o que você construiu, Ele não olha o quanto você aparece para a sociedade, mesmo que seja dentro da comunidade da igreja. Ele não olha nem a caridade que você faz, aquilo que você distribui, mas Ele olha se você é aflito e abatido diante dEle, se você é contrito e reconhece a sua soberania, se você treme diante da palavra dEle, se você se arrepende e foge do pecado, se você crê em Jesus Cristo com todo o teu coração e que você entende que você é totalmente dependente dEle. Você não é autossuficiente, você não é autônomo, você não é livre, como a humanidade diz que você é.
Você não é livre para pecar. Você não é livre para ser contrário a Deus. Você é chamado para ser aflito e abatido de espírito, e que treme do Senhor. Mas é aqui que se encontra a verdadeira alegria. É aqui, debaixo dessa condição diante de um Deus que é santo, 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 que somos acolhidos como filhos e tratados como casa do Senhor. Toda vez que nós arrogantemente nos levantamos para pecar, como Eva e Adão fizeram, ou como Nimrod fez, ou como tantos outros durante a Escritura fizeram, achando que nós somos maiores do que Deus, porque quando você peca contra Deus é isso que você faz? Nós entendemos pela mensagem de Isaías e pela mensagem dos profetas, que são os arrependidos, os dependentes de Deus, aqueles que são humildes diante do Senhor, que servem a Deus e o amam, e servem ao próximo e o amam, que é verdadeiro filho em Cristo Jesus. Continuando, qual foi a mensagem de Jeremias? A mensagem de Jeremias, do capítulo 1 ao 20, é um chamado ao arrependimento. Se o povo não se arrependessem, receberia a punição divina. Essa é a mensagem central de Jeremias, do capítulo 1 ao 20. Dos capítulos 21 ao 29, do 34 ao 45, ele trata do julgamento dos falsos líderes religiosos e dos falsos profetas. Isso também faz parte do que um profeta anunciava: o juízo de Deus sobre aqueles que desviam o povo de Deus. Então não estranhem um pregador fiel do Evangelho denunciar lobos, falsos profetas, falsos pregadores. Isso faz parte do papel que nós devemos cumprir diante de Deus, como profeta de Deus. Anunciar a verdade de Deus, anunciar a salvação em Jesus Cristo e denunciar falsos profetas, afastar lobos do rebanho. Isso faz parte do papel do profeta, e Jeremias fazia exatamente isso. Além disso, do capítulo 30 ao 33, ele falou da restauração do povo do Senhor e de uma nova aliança. Uma nova aliança que foi feita no sangue, derramado naquela cruz, por nós pecadores. Uma nova aliança feita no Filho encarnado de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por fim, ele termina o seu livro, do capítulo 46 ao 52, com o juízo sobre todas as nações estrangeiras. E aqui nesse infográfico que eu coloquei sobre Jeremias, como profeta, ele teve saúde, prosperidade, casa, bens, como alguns falsos profetas e falsos líderes falam que o Evangelho promete? Não. Ele, como profeta fiel, ele teve Deus lhe mostrando que sofreria, capítulo 1, versículo 19. Deus mostrando que ele seria espancado e colocado no trono, capítulo 20, versículo 2. Que ele seria aprisionado pelo rei de Judá, capítulo 32, versículo 2. Que ele seria espancado e preso numa cela subterrânea, capítulo 37, versículo 16. E que ele seria colocado numa cisterna e afundaria na lama, capítulo 38, versículo 6. A palavra de Deus diz que aquele que quiser viver piedosamente, ou seja, conforme os ditames das Escrituras, será perseguido. Não diz que poderá ser, não. Ele diz que será. E quem falou tem autoridade para isso. Então nós devemos entender que quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus e a anunciamos como ela de fato é, nós seremos perseguidos, nós seremos rejeitados. Mas isso não nos deve ofender, nem nos deve fazer retroceder. Antes, porém, nós devemos lembrar que nós temos Deus por Pai e nós temos um livre acesso a Ele no caminho estreito, que é Jesus Cristo, que nos conduzirá para aquela nova vida, a vida eterna, diante do Senhor, no novo céu e na nova terra.
Estudar os profetas nos leva a entender melhor o nosso chamado e a nossa vida como cristãos. Continuando então na mensagem de Jeremias, o que ele fala sobre a nova aliança? Pode abrir a sua Bíblia, Jeremias 31, do versículo 31 ao 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. A promessa dessa aliança é a nova aliança do sangue em Jesus Cristo. A promessa será perfeitamente cumprida, onde nós não precisaremos mais ensinar um ao outro no estabelecimento do novo céu e da nova terra. Enquanto nós estamos aqui antes da glorificação, nós precisamos sim sermos lembrados um pelo outro o tempo todo das verdades que nos consolam, das verdades que nos confrontam e das verdades que nos fazem crescer para a maturidade cristã. Por isso temos escola bíblica dominical, por exemplo, para que aprendamos um com o outro. Por isso que nós temos o discipulado que deve ser exercitado no corpo da igreja, um para um mais velho cuidando de alguém mais novo, um mais maduro cuidando de alguém mais inexperiente, para que assim como Cristo andou com os apóstolos, nós andemos um com os outros, para que cresçamos e conheçamos a fé. É por isso que nós temos cultos dominicais e pregadores pregando o Evangelho em templos, praças, em ruas, em todos os lugares, para que a nova aliança se complete, para que todos aqueles que são eleitos tenham todas as suas iniquidades de fato perdoadas, para que nós possamos andar e viver com o nosso Deus, onde nossos pecados nunca mais serão lembrados. Essa é a mensagem da nova aliança que Jeremias nos legou. Com a mensagem do profeta Ezequiel, lembrando, isso aqui é um panorama. Do capítulo 1 ao 24 de Ezequiel, ele nos diz, reconheçam o Deus que destruirá. Lembre-se que os falsos profetas ensinavam o tempo todo, tanto na corte quanto nas ruas, que Jerusalém era a cidade do Deus vivo, que o Senhor habitava no templo e que Jerusalém nunca cairia. Nós, como povo do Senhor, só viveremos prosperidade em Jerusalém. Era isso que um falso profeta ensinava no tempo de Ezequiel e de Jeremias. Então a mensagem que Deus deu para Ezequiel pregar a esse povo foi: Jerusalém com certeza será destruída. Também era a mensagem que Jeremias pregou, também era a mensagem que Isaías pregou. Depois disso, ele deixou claro que aquelas nações que oprimiram a Israel, oprimiram ao povo do pacto, também seriam destruídas. Lembre-se que quando eu li o chamado de Ezequiel, ele era profeta às nações. Então ele profetizou contra as nações. Isso está no capítulo 25 ao 32. Mas assim como os outros profetas, ele traz a mensagem que quando o povo reconhecessem o Deus verdadeiro, o Eu Sou, Yahvé, eles seriam restaurados. Deus é quem restaura o seu povo. O seu povo não se restaura sozinho. Nós dependemos de Deus para ser restaurado. O povo de Judá e de Israel
seria restaurado por Deus. Qual é a mensagem de Ezequiel, então? Escolhi um texto para nós lermos ali. Ezequiel, capítulo 37, do 10 ao 14. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, Deus disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel teve de um vale de ossos secos. É uma das imagens que eu coloquei, a primeira delas. Nessa visão, ele falava aos ossos conforme a ordem do Senhor, e o esqueleto se montava, tendões estabeleciam sobre eles, o corpo voltava à aparência de um corpo humano, mas imóvel, morto. Assim, as pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. E aqui nós vemos, quando o profeta fala a eles, ou seja, quando nós pregamos a palavra de Deus, e o Espírito do Senhor entra neles, e eles são vivificados. Todo homem nasce morto em seus delitos e pecados, e todo homem só tem vida verdadeira, quando ele ouve a pregação do Evangelho, e o Espírito Santo de Deus o convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, quando o Senhor diz que o povo teria a sepultura aberta, podemos aplicar do mesmo jeito que quando pregamos a verdade e as pessoas creem em Jesus Cristo. Eles são tirados da sepultura para a vida. Mas também haverá um outro momento na história, em que, como a sepultura de Cristo está vazia, daqueles que todos que creram durante toda a história serão ressuscitados e reunidos com o Senhor. E naquele dia de juízo ouviremos aqueles que cremos em Jesus: servo bom e fiel, entra no reino que foi preparado para ti, desde antes da fundação do mundo. Nossas sepulturas e daqueles que são nossos irmãos e que já faleceram serão abertas naquele dia glorioso. Nossos ossos, de uma maneira maravilhosa, nossos corpos serão formados novamente, porque o ser humano é uma unidade, carne e espírito. Nós continuaremos sendo assim, mas glorificados, como Jesus é. Teremos corpos como o do Senhor. Essa é a promessa de restauração para o povo de Deus, de todos os tempos. Pois nós somos o Israel de Deus, composto de gentios e israelitas, judeus até hoje. Não se engane, não teve um momento desde que Jesus Cristo pregou o Evangelho, morreu e ressuscitou, que não teve um remanescente do povo de Israel que cresce no verdadeiro Messias. Mesmo que a maior quantidade do povo de Israel seja contrária à verdade, sempre houve judeus crentes. E neste momento da história, muitos deles estão crendo em Israel. Louvado seja o Senhor. Nosso último profeta, então, é a mensagem de Daniel. Daniel profetizou por aproximadamente 70 anos. E a profecia de Daniel girou em torno do governo de Deus sobre todas as nações. E o texto que eu escolhi lá de Daniel é o de Daniel 6:27, que nós vemos um rei gentio que disse:
faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Nós vemos aqui um rei gentio louvando ao Deus de Daniel. Chegará um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Rei e Senhor sobre tudo e todos. O reino dele nunca será destruído e nunca terá fim. Louvado seja Deus por aqueles que já creram em Jesus Cristo e já fazem isso de coração alegre. Terrível será para os ímpios que morrem sem Cristo, nesse dia que eles se dobrarão diante do Rei de toda a terra, do Rei do universo. Se você está nessa posição de impiedade contra Deus, se você ainda levanta a sua mão, rebelado contra o Senhor, arrependa-se e creia na verdade do Evangelho e na Escritura Sagrada. Concluindo a nossa lição e fazendo uma rápida aplicação, a lei é o testemunho. Volte-se à palavra e busque o testemunho da igreja fiel para aprender com os discípulos de Jesus Cristo a verdade. Pare de perder tempo com mentiras. Mesmo aqueles que são crentes, que são expostos a mentiras nas universidades, nas discussões filosóficas, em várias coisas que querem desvirtuar a verdade, nas séries da televisão. Busque a lei e o testemunho. Busque a palavra de Deus. Busque a comunhão com os irmãos. Aprenda com cristãos verdadeiros. Pare de ouvir o mundo. Este mundo será julgado. O Senhor destinou um dia para isso. Será julgado pelo fogo. Neste mundo, o novo céu e a nova terra serão estabelecidos, descendo do Pai das luzes. Precisamos nos voltar à lei, à palavra de Deus e ao testemunho da verdadeira igreja. Procure uma igreja cristã de verdade. Você que já faz parte desta igreja, da nona, viva mais essa igreja. Tenha comunhão com os irmãos. Busque os mais experientes da igreja, os mais maduros, para aprender mais da fé. Não ache que você, porque nasceu na igreja, sabe tudo. Você não sabe. Você descerá as canas da sepultura sem saber tudo. Você precisa da lei e do testemunho. Essa é a mensagem dos profetas maiores. Ao termos contato com os profetas maiores, devemos ter as seguintes atitudes: colocarmos nossa boca no pó. Temos que nos arrepender pela nossa obstinada transgressão, como indivíduos, como famílias e como igreja. Nós precisamos buscar a pureza da palavra de Deus, da verdade revelada. Devemos abandonar a soberba, a autoconfiança, as alianças com o mundo. Nossa aliança é com Jesus Cristo. Nós temos um pacto com Deus. Nós devemos viver conforme a mente de Cristo revelada na Escritura. Devemos parar de perseguir aos pregadores fiéis a Deus. Você deve parar de se desagradar de alguém que fale a verdade para você, porque quem mais te ama é quem te fala a verdade do Evangelho. Se você se sente ofendido pela verdade, é porque você está em pecado. Coloca a tua boca no pó, se arrependa e creia. Conserte a sua vida. Pois aqueles que são fiéis pregadores da palavra, eles cumprem o seu chamado de pregar todo o conselho de Deus. Eles estão preocupados sim em serem encontrados fiéis diante de Deus, não de agradar homens. Pregadores fiéis só temem ao Senhor, não temem a homens.
Eles vão falar toda a verdade. Mesmo que se coloque uma canga de boi em suas costas, como fizeram com Jeremias. Mesmo que os chicoteiem em praça pública. Mesmo que os queimem no fogo. Eles continuarão pregando a verdade. Porque o que mais importa para eles é servir a Deus fielmente e ver o corpo de Cristo crescer em maturidade. Concluindo, devemos confiar no cuidado e zelo do Senhor, independente das circunstâncias. Quando um pregador prega todo o conselho de Deus, quando um profeta de Deus de verdade, que é aquele que fala as palavras de Deus, hoje, as que estão registradas na Escritura, ele quer que você se fortaleça no Senhor para a perseguição que irá aumentar. Provamos um pouco disso nesse período em que nós ficamos afastados da comunhão como igreja. Nós ficamos proibidos, em alguns lugares do mundo, que antes eram livres, de cantar hinos ao Senhor dentro dos templos. É considerado ofensa em muitos países se eu viro para uma pessoa e falo do Evangelho de Jesus Cristo, e ela me denuncia na polícia por ter incomodado a sua privacidade. Todo pregador fiel, todo profeta fiel, quer levar o povo ao arrependimento verdadeiro, para que ele amadureça na fé e esteja preparado para toda e qualquer circunstância, confiar apenas no Senhor, não em homens. A nossa confiança não está em homens, mas no Senhor, que tem uma aliança conosco, um pacto conosco. E agora, de fato, concluindo, a aplicação para vocês que estão aqui, meus irmãos, e para quem está nos ouvindo, possa fazer. De que modo a insistência dos profetas, os profetas insistiam, eles eram cuspidos, eles apanhavam, eles eram jogados em poços, eles tinham que correr para os desertos, mas eles insistiam todas as vezes e pregavam: retornem à palavra do Senhor, voltem para as veredas antigas, creiam no que foi revelado pelo Senhor na palavra. Como isso te afeta pessoalmente? Você simplesmente deixa isso de lado, para de pensar nisso e vai para o seu divertimento? Ou você de fato se volta à palavra e vê o que precisa corrigir em sua vida? Essa é a aplicação dessa lição. Amados, o consolo do Senhor é que nós, seus filhos, todas as vezes que nos voltamos arrependidos a Ele, somos aceitos, porque temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Creia no Evangelho, meus queridos. Creia na palavra. Estude os profetas. Estude toda a Escritura. Todo o conselho de Deus é útil, como diz Paulo ao amado Timóteo. Todo o conselho é útil para que nós sejamos maduros em Cristo Jesus. Obrigado pela atenção de vocês. Que Deus os abençoe. Irmãos, a nossa nova revista está a caminho. Houve um atraso por parte da entrega na transportadora, mas nós estamos aí na esperança de que essa semana, se Deus quiser, chegue. E aí a gente vai estar fazendo a distribuição. Essa semana nós tivemos alguns aniversariantes. No dia 29 de dezembro, o Bernardo. No dia 31 de dezembro, o irmão Eben Galvão, que está aqui. A irmã Cristiane Mulano, mais conhecida como a tia Cris. No dia 1º de janeiro, o Misael Lima. E ontem, dia 2 de janeiro, o irmão Eliseu e o Diogo Tolentino. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos. Eu vou estar pedindo para o presbítero Daniel estar orando para finalizar nossa escola dominical. Lembrando que temos alguns pedidos de oração. Tem um pedido da irmã Marli pelo irmão dela, que sofreu um AVC.
O nome dele é Noberto. E temos outros irmãos da igreja também que estão enfermos, afetados aí com essa pandemia, né, com o Covid. Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja curando, se assim for da vontade dele. Vou estar passando a palavra para o presbítero Daniel, que vai estar orando e encerrando a escola dominical. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Ficamos em pé. Deus bendito, Deus amado, soberano Deus, o Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Pai querido, nós somos gratos ao Senhor. E é com gratidão que elevamos nossos pensamentos agora ao Teu trono de graça, Senhor, no nome do Senhor Jesus, para estar, ó Deus, assim, intercedendo por aqueles que estão enfermos, ó Pai, como foi citados aqui agora. O irmão da nossa irmã Marli Galvão, que sofreu esse AVC, nós te pedimos, Deus bendito, Deus querido, que Tu, ó Deus, na Tua grande misericórdia e amor, através do Espírito Santo do Senhor, visite o Teu filho ali, levando assim, ó Deus, o consolo, o conforto, Senhor, e sendo do Teu querer bendito, que ele venha, ó Deus, ficar restabelecido dessa enfermidade. Os demais enfermos também, ó Deus, nós sabemos que tem muitas pessoas, ó Deus, do nosso convívio, do nosso meio, enfermos, como a família do nosso irmão presbítero Mané Doniles, ó Pai. Nós rogamos, ó Deus, as Tuas bênçãos sobre essa família, que estão também, ó Deus, passando por esses momentos de enfermidade. Rogamos, ó Deus, também pelas famílias enlutadas, Pai bendito, Pai amado. Chegou ao nosso conhecimento que temos pessoas, ó Deus, que estão enfrentando a perca do seu ente querido. E nós te pedimos, ó Deus, que leva seu bálsamo, o alívio, Senhor, a esses corações, preenchendo, ó Deus, esses vazios, porque só Tu, ó Deus, é que refrigera a nossa alma. Muito obrigado, ó Deus, pela mensagem, pelo estudo da Tua palavra, os versículos que nos exortou também, para que vivamos uma vida melhor na Tua presença, Senhor, que cada um de nós possamos guardar no nosso coração e pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui nesta manhã. Abençoando o professor, o Sidney, ó Deus, sua esposa também. Ó Deus, nós te pedimos, Pai bendito, que fica conosco durante esse dia e que logo mais, se for assim do Teu querer, da Tua vontade, que estaremos aqui, ó Deus, também, glorificando, louvando e adorando a Ti na beleza da Tua santidade. Dá-nos, pois, a Tua graça, leva-nos, pois, em paz para os nossos lares. E nós oramos no nome do Senhor Jesus, que ensinou seus discípulos a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.